Olá, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria para mim revê-los através de mais essa oportunidade de abrir a Bíblia Sagrada, através da lição e podermos juntos estudarmos. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir com vida e saúde poder buscar de Ti, da Tua Palavra, o sustento para a nossa fé. Nos guie ao estudarmos a Tua Palavra, para que a nossa fé cresça na proporção, pela Tua graça, que caminhamos estudando a Tua Palavra. Encha-nos do conhecimento do Teu reino, capacita-nos, Senhor, não só a compreensão, mas a ter condição de praticar e de ensinar aos que nos cercam. Prepare-nos, continue nos preparando para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Filhos da promessa, lição 10. No verso principal, ele em si, isolado, é difícil de digerir, principalmente para aqueles que não têm a intimidade que nós, como cristãos, como filhos da promessa, temos. Todo aquele que faz parte dos eleitos, chamados então de filhos da promessa ou raça eleita, todos esses conseguem, pela palavra de Deus, ter uma compreensão mais apropriada desse texto. Mas ele é um texto de digestão difícil. Vamos lá. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Imagine o verso isolado no vento. Que dificuldade de entender isso, né? Principalmente olhando para um Deus misericordioso, amoroso, tardio em irar-se, perdoador, que deu seu próprio unigênito, único da espécie, para salvar a todos nós que estávamos condenados à morte eterna. Aí já começa a ficar mais claro, né? Mas o que esse contexto aqui está aplicando, e a lição toda na semana vai trabalhar um passo a passo, muito agradável, ficará bem gostosa a compreensão desse texto. Na Bíblia Sagrada, se a gente olhar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, podemos destacar alguns exemplos de pessoas que Deus deu oportunidade e essas pessoas não aproveitaram as oportunidades e acabaram, infelizmente, sendo entregue à operação do erro, que é uma obra, eu diria que a obra mais dura da permissão divina seria essa, aquela obra relacionada em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. No Antigo Testamento, poderíamos destacar Faraó, e lamentavelmente teve uma morte trágica debaixo daquele pesadelo de água do Mar Vermelho, junto com mais de 600 carros de guerra que ele tinha e milhares de soldados. Jezabel, que inclusive era esposa do rei Acabe, do rei de Israel. Senaqueribe, o rei da Síria, inclusive induziu ele abertamente, depois de não ter mais jeito, a operação do erro, e ele acabou sendo morto ao fio da espada por acreditar na sua própria mentira. Deus deixou ele seguir pela operação do erro. No Novo Testamento nós temos Judas, nós temos Ananias, nós temos Safira, da mesma forma, do mesmo jeito. Sabe por quê? Quando aqui no texto bíblico falou que Deus tem misericórdia de quem quer, mas é de quem quer a Deus. Porque Deus gostaria de salvar toda a raça caída. Mas eles querem? Faraó se preocupou com isso? No momento final, ali 10 pragas, passo a passo. Só resistência.
Jezabel, Senaqueribe, Judas, Ananias, Safira. Só desperdício de oportunidade. E, lamentavelmente, morte triste. Jezabel, comida pelos cães. E Judas. E Ananias. E Safira. Uma verdadeira tragédia. O querer de Deus, o querer do Senhor, se resume em amor, em perdão, em paz, em vida. Amor, perdão e vida. Principalmente vida. E vida eterna. E o prazer do Senhor se resume, sabem em quê? Em proteger os seus filhos, em salvar os seus filhos. Aqueles que desejam realmente voltar a fazer parte da família de Deus como membros de uma raça pura. Mas para chegar lá, precisamos de fazer parte da raça eleita, dos filhos da promessa, que a lição está estudando essa semana. Esses filhos da promessa, da lição dessa semana, são as meninas dos olhos de Deus. Porque esses são os molhos, os frutos recolhidos depois que foi paga a dívida lá do Calvário. Como é bonito isso! Como isso dá prazer para o Senhor! Não só de proteger e guardar os escolhidos, mas infelizmente os membros insistentes na impiedade, na iniquidade, o prazer que Deus tem de proteger os filhos de Deus, infelizmente, por bem-estar dos justos, Deus será obrigado a destruir com os ímpios. Isso não tem conversa, não tem meio termo. O segundo tema aborda o fardo de Paulo. Analisando Romanos capítulo 1, de verso 1 ao 12, nós podemos destacar aqui 3 pontos básicos que entenderemos com tranquilidade o porquê desse fardo de Paulo. Primeiro, que uma tristeza enorme por ele ser israelita e ter consciência que a nação, essa nação judaica, desde o ano 34, que é o ano da sua conversão, da conversão dele, ele, quando escreveu isso aqui, já tinha consciência que o tempo dela já tinha vencido. E que o Evangelho foi estendido ao mundo gentio, para que desses do planeta todo, entre gentios e judeus, pudesse começar da estaca zero uma seleção que seria reunido no final da história desse mundo para encontrar com o Senhor nos ares. Porque veio para que eram seus e os seus não quiseram. E ele, Paulo, fazia parte dessa família que rejeitou a Cristo, como ele próprio um dia fez. E ele agora, sabendo disso, sentiu um fardo muito grande, um peso muito grande, saber que estava começando tudo da estaca zero. Mas o segundo ponto aqui é que, mesmo sabendo disso, ele buscava dar o maior testemunho possível para arrebanhar o maior número possível de pessoas do mundo ao seu redor, para levar aos pés de Cristo. É pesado, é cansativo, é exaustivo, mas Paulo não esmoreceu. E como terceiro ponto, ele sabia que tinha que pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas tinha agora o compromisso de conscientizá-los que eles deveriam estender os braços para abraçar os seus irmãos gentios, que agora são os novos membros da família de Deus, que não é mais uma nação, e sim todo o planeta Terra, membros que queiram fazer parte da raça eleita, desses escolhidos, filhos da promessa. Esses sim serão redimidos e serão contados como membros de uma raça pura, após receber a coroa da vida eterna, que é o projeto absoluto do plano da redenção. Foi para isso que Deus deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tudo isso somava muito, um grande peso no fardo de Paulo. Porque ele se sentiu só muitas vezes. E como às vezes a gente se sente realmente sozinhos, em muitas ocasiões das nossas vidas. Talvez a gente espera apoio daqui, dali, e não consegue. E tem que levar sozinho. Quando um ou outro estende algum apoio, é tão agradável, é tão gostoso, alivia. Mas o peso, se nós não colocarmos ele em Cristo, qualquer um joga a toalha. Não é fácil. Principalmente, como a maior parte dos evangelistas do planeta são membros voluntários, que fazem com muito empenho e com muito amor esse trabalho. É uma extensão das atividades que nós já temos no cotidiano. E aonde nós estamos e vivemos, nos envolvemos com essa obra de levar almas aos pés de Cristo. Mas o fardo que Paulo sentiu é o mesmo que nós sentimos. É o mesmo que nós vivemos. Cada um em sua época e em sua própria esfera. Mas quando olhamos para o fardo e o peso de Cristo e do conselho que Ele nos deu, tudo fica leve e podemos vencer, como Paulo venceu. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Terceiro tema, eleitos. Analisando agora Romanos 9, do verso 14 ao 15, podemos ver de cara aqui uma seleção em todo o planeta Terra. Uma seleção, uma nova seleção, como já comentamos anteriormente. Um segundo ponto é entender que Cristo se tornou o marco zero. Terceiro ponto, entender que para trás de Cristo, aqueles descansaram, os salvos ali, os eleitos, os escolhidos, descansaram convictos, escorados na promessa do Calvário. E de Cristo para cá, os filhos da promessa reais agora, esses usufruindo como frutos da colheita do Calvário, da quitação da dívida paga lá no Calvário. Promessa cumprida. Só aguardamos hoje, nada mais, nada menos, do que um piscar de olhos e o revestimento da redenção de forma absoluta, como relatado em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Quarto tema, mistérios. Analisando Romanos, do capítulo 9, do versículo 17 ao 24, temos aqui algo muito importante nesse contexto. Eu gostaria de destacar o verso 22, que ele é o escopo desse tema todo de mistérios. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Veja que chave de interpretação bacana dentro do próprio contexto, irmãos. Faraó, como eu citei na abertura da lição, Jezabel, Senaqueribe, Ananias, Safira, Judas. Deus tentou, por tudo, corrigir esses indivíduos. Deu oportunidades e mais oportunidades. Mas eles resistiram todo o tempo e acabaram mergulhados na operação do erro, só fazendo besteira, desperdiçando todas as oportunidades que Deus deu para ele. E é o mesmo que os ímpios modernos fazem, tanto dentro quanto fora da igreja. Abusam das oportunidades que Deus dá e isso os transforma em vasos de ira, da ira de Deus. Por isso eles serão entregues à operação do erro, mais cedo ou mais tarde, e mergulharão no precipício da sua própria mentira.
todos os perdidos do universo, tiveram oportunidades. Continuam tendo e sempre terão. Enquanto a porta da graça estiver aberta e ninguém tiver pecado contra o Espírito Santo, ainda tem chance. Mas infelizmente, a maior parte desses ímpios, tanto dentro quanto fora da igreja, são especialistas na ignorância das oportunidades. Ignoram abertamente. E continuam prosperando na maldade, na impiedade, na iniquidade. Por isso, segundo a Tessalonicenses 2,8, fala que o Senhor, que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e pelo resplendor de sua vinda. Por isso. Porque eles são vasos da ira, enquanto que deveriam ser vasos de honra. Jezabel, Senaqueribe, Faraó, Saul, Balaão, todos esses tiveram oportunidades incansáveis de serem vasos de honra. Mas infelizmente, por opção pessoal, mergulharam no precipício da sua ignorância, ignorando a oportunidade da salvação e se tornando vaso de desonra, vasos de ira, que Deus com paciência esperou o momento certo para tirá-los de circulação. Porque quando as pessoas fazem a opção de se tornar vasos da ira de Deus, insistindo no pecado abertamente, na ignorância voluntária, aí não tem jeito. Daí não tem mesmo. São vasos de ira preparados para a perdição. A cada dia que passa, ele se prepara mais. Por isso, a operação do erro será colocada sobre eles, mais cedo ou mais tarde. Fiquem atentos. Essa mensagem é muito séria. É um mistério esclarecido pela palavra de Deus para mim e para você. Não vale a pena brincar de ser cristão. Não vale a pena brincar com a salvação. Esse é um assunto muito sério. É uma questão de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado. Quinto tema. Ame meu povo. Analisando Romanos, capítulo 9, do versículo 25 até o 29, Paulo citou, por exemplo, aqui no verso 25, Oséias, capítulo 2, verso 23. E em Romanos, capítulo 9, verso 26, ele citou Oséias, capítulo 1, verso 10. O plano de fundo é este. Deus instruiu Oséias a tomar uma mulher de prostituições, como está lá em Oséias, capítulo 1, verso 2. Como ilustração de seu relacionamento com Israel. Veja a aplicação que Deus tentou mostrar naqueles dias do profeta Oséias. Pois a nação havia buscado deuses estranhos. Os filhos que nasceram desse casamento receberam nomes que significam a rejeição de Deus e o castigo do Israel idólatra. O terceiro filho foi chamado então de Lo-Ami. Oséias capítulo 1, verso 9, cujo significado literal é Lo-Ami, não meu povo, é o significado. No entanto, em meio a tudo isso, Oséias predisse o dia em que, depois de punir seu povo, Deus restauraria sua sorte, removeria seus falsos deuses e faria aliança com Israel, como vimos em Oséias 2, de 11 a 19. Então aqueles que eram Lo-Ami, não meu Deus, não meu povo, iriam se tornar Ami, meu povo. Interessante, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 14, verso 6, onde vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar a todo o povo, tribo e língua. E seguindo aquela sequência, percebemos a cada um de nós envolvidos na extensão desse povo de Deus, desses filhos da promessa, desses ames, ou meu povo.
os remanescentes de Apocalipse, capítulo 12, verso 7, que aceitam a palavra de Deus como um todo, respeitam e proclamam e buscam viver pela graça de Deus. Mas enquanto isso, quantas e quantas pessoas que continuam prostituindo a palavra de Deus, continuam prostituindo a sua conduta como servos e servas de Deus, que deveriam ser: ame meu povo. Infelizmente tem se identificado como lo-ame, não meu povo. Jesus previu isso na parábola do joio e do trigo. O trigo, o bom fruto. O joio é o que disfarça de bom fruto dentro da igreja, mas lá fora é disfarce de mundano. Lá ninguém sabe que ele é crente, e dentro da igreja ninguém sabe que ele é mundano. O mau fruto não faz questão de ser mau fruto, em qualquer lugar ele é mau fruto. Ele assume em qualquer lugar. Por isso que lá no Apocalipse, no capítulo 3, fala que antes fora frio ou quente. Porque o frio tem consciência do chiqueiro que ele vive. Ele sabe que o pai está lá com os braços abertos para receber ele de volta. Basta ele voltar. Mas é um desgraçado segue nu. Que ele se convence que está salvo, fica comprometendo a sua vida espiritual, brincando de crente dentro da igreja e brincando de mundano lá fora. Não é nem uma coisa nem outra, não é de nada. Como diz o Apocalipse, é um desgraçado segue nu. E isso é muito duro. Porque estão dando mais trabalho para Deus do que deveriam. Ninguém deveria dar trabalho para Deus, mas está dando muito. Está além da conta. Nós estamos passando a hora de concluir a obra de pregação do Evangelho e tanta gente afastado desse contexto evangelístico, envolvido com muitas outras coisas, esquecendo o foco principal do ID, a missão do ID. Tropeço. Sexto tema. Romanos capítulo 9, do verso 30 ao 33, ao estudarmos esse contexto, nós podemos notar que Paulo entendeu muito bem o recado e a lição que Cristo deixou registrada em Mateus capítulo 21, do verso 43 ao 44. Jesus ali comentou que ele, como sendo a pedra rejeitada pelos edificadores, que as pessoas que não construíam a casa em cima dessa pedra, só tem dois caminhos: ou constrói em cima dela, ou vai ser esborrachado nela ou por ela. Ou vai cair em cima dela e esborrachar, ou ela vai cair em cima dele. Paulo entendeu muito bem esse recado e trabalhou exaustivamente esse contexto, não só aqui em Romanos, mas como em outros escritos seus também. Meus amados, Paulo transmitiu com muita propriedade o entendimento dessa lição. E eu e você também deveremos entender. Paulo comentou também nos seus escritos, tratando desse assunto, que não adianta construir casa de palha em cima da rocha. O que adianta? Está em cima da rocha, mas uma casa de palha? Nós temos que fazer casa de alvenaria para aguentar o vento, porque casa de palha não segura nada não. Então não adianta ser crente marca-traque. Tem que ser crente decidido e fazer a construção da nossa vida, da nossa estrutura, dos tijolos da nossa fé em cima da rocha viva. Aí sim nós seremos um templo do Espírito Santo ambulante por onde estivermos, e seremos usados como instrumentos nas mãos de Deus para verdadeiramente ser olhado pelo mundo ao nosso redor como luz do mundo e sal da terra. Motivando outros a fazer o mesmo. E não ser pedra de tropeço. Ser sal que não serve para temperar, só serve para ser jogado e pisado fora pelos homens. Tem gente que não é só pedrinha no sapato. Tem gente que é uma pedra na vida dos outros, atrapalhando o progresso da causa de Deus,
Vocês já viram aquele cachorro que deita no coxo de sal? Eles não comem sal e não deixam os boi comer. Fica rosnando os boi para que os boi chegam. Assim são esses crentes marca-traque. Não importa a posição que eles têm, a posição eclesiástica que eles vivem, eles nem evangelizam e não deixam ninguém evangelizar. Eles não se envolvem na causa e não deixam outros se envolverem. Fica bloqueando o progresso da causa de Deus. Com seu mau testemunho, com suas críticas. Se a igreja toda entendesse que todos nós só estamos vivos porque ainda temos chance e porque não cumprimos ainda com a nossa missão, como seria importante essa compreensão e como a causa seria concluída rapidamente. Ninguém ia querer ficar brincando de ser crente. Ninguém ia ficar querendo brincando de ser cristão. Ninguém ia querer ficar brincando de salvação. Porque o assunto é muito grave. Ser tropeço ou pedra de tropeço é muito triste. A única pedra de tropeço que tem valor universal é Cristo. Porque todos que a rejeitam se consumarão na perdição e na morte eterna. Mas quando nós aceitamos essa pedra, nós nos tornamos pedras vivas com Cristo. Nos tornamos lasca dessas pedras. Nós nos tornamos lascas da pedra. Ajuntamos com Cristo e espalhamos com Cristo. Agora, se não fazemos isso, se não estamos conectados na pedra viva do Cristo vivo, a mensagem viva do Cristo, aí nós nos tornamos um tropeço na vida dos outros e na nossa própria vida. E esse tipo de tropeço não tem futuro algum. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Isso é muito sério. 7º tema. A armadura do cristão. Tem um texto aqui de Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 453 e 454, que tem uma seleção bacana aqui. Há uma eleição de indivíduos e de um povo, a única eleição encontrada na palavra de Deus em que um homem é escolhido para a salvação. Muitos têm olhado para o fim, pensando terem sido certamente eleitos para a glória celestial, mas não é essa a eleição que a Bíblia revela. O homem é escolhido para operar a sua salvação com temor e tremor. É escolhido para usar a armadura e para pelejar a boa peleja da fé. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. A armadura de Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17, que essa armadura seja a nossa armadura, de fato, para a honra e a glória de Deus e salvação nossa. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra. Fortaleça a nossa fé, nos guie, Senhor, nos motivando, nos dando poder para praticar, especialmente para levar a Tua mensagem a todo o povo, tribo e língua que circunda ao nosso redor. E que naquele grande dia, nós e eles que nos cercam, possamos ser contados todos dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.